Bom dia, igreja. Graça e paz, amém? Todos estão bem? Aleluia. Vamos à palavra de Deus. Quero que você abra no Salmo 23. Nós estamos estudando o Salmo 23, eu acho que já tem, deixa eu recordar aqui, quantas ministrações já foram. Nós iniciamos falando sobre ansiedade, né? Vencendo a ansiedade. Eu até brinquei com os irmãos que este estudo do Salmo 23 seria uma sessão do descarrego, né? Só que é uma sessão de descarrego autêntica, pela palavra de Deus, amém? Segundo lugar, nós vimos no Salmo 23 a necessidade de se viver uma tranquilidade, para se viver melhor, tranquilidade para viver. Falei dos excessos de trabalho, excessos de consumismo, e nós aprendemos muito ali através dessa ministração. Depois nós ministramos sobre a passagem que diz, refrigera a minha alma, sobre essa graça de Deus que nos renova a cada dia. E depois, como necessário nós passamos pelo vale, não é? Essa foi a última ministração, que é aquela que ele fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. E nós entendemos a necessidade dos vales. E hoje, com a graça de Deus, eu quero ministrar no Salmo 23 ainda, sobre o tema fui ferido, para que Deus possa trazer cura aqui nessa manhã. Amém? Acharam o Salmo 23? Vamos ler ele inteiro novamente. Diz assim, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Curva a vossa cabeça, Pai querido, em nome de Jesus. Mais uma vez, Senhor, a tua igreja se reúne para ser alimentado pelo pão da vida, para ser, Senhor, exortado, abençoado, curado, Senhor, nessa manhã. Abençoe a cada um, Senhor, que todo impedimento, Senhor, que toda resistência caia por terra, que possamos receber da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu aproveitar e fazer uma propaganda. No próximo domingo, se Deus assim o permitir, nós vamos terminar essa série. Amém? Então é o último capítulo, próximo domingo, você não pode perder. É que nem novela, né? Vai ser o último capítulo, semana que vem, se Deus assim o permitir. Mas hoje nós estamos no versículo de número 5, um versículo que tem várias interpretações, né, de teólogos e tudo, porque ele é bem enigmático. Davi diz assim, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Alguns levam esse texto, principalmente esse versículo, preparas um banquete na presença dos meus inimigos, com uma outra vertente, mas eu preferi caminhar no sentido de ser ferido e a necessidade de ser restaurado. O tema é esse, fui ferido. Quem aqui já foi ferido alguma vez na vida? Eu acho que todos nós, né? As coisas que mais nos ferem, elas partem de relacionamentos. É através de relacionamentos mais profundos, onde as dores são ainda maiores. Existem outros tipos de feridas, é lógico, mas nenhuma se compara às feridas causadas na alma por pessoas que amamos. Você pode ter um negócio que faliu, é um tipo de perda, é um tipo de ferida, mas essas você luta, você arregaça as mangas, você vai para cima. Mas quando se trata da alma, algumas pessoas adoecem por causa das feridas da alma.
Adoecem ao ponto de perder a sua vida vai indo embora e ela não consegue sair desse lamaçal em que se encontra. E a sua vida para de ser frutífera, para de ser vivida na intensidade. Por quê? Porque essa pessoa foi ferida e ainda não encontrou a cura, não encontrou alívio. Davi fala: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Ninguém gostaria de se alegrar na presença de supostos inimigos se já não houvesse um trabalho de cura na alma, um trabalho de perdão, de restauração. Portanto, meus amados, eu quero entrar nessa vertente aqui com vocês. Por quê? Porque as feridas podem se tornar um grande aprendizado nas nossas vidas, mas pode se tornar uma eterna guerra interna, onde você não sai dessa prisão. E a vida se torna muito ruim de ser vivida. Portanto, eu quero te mostrar algumas coisas que você não deve fazer se você é uma das pessoas que foi ferida. Foi ferida por uma traição, foi ferida por uma injustiça, por uma ingratidão. Todos nós, amados, mais cedo ou mais tarde, vamos encontrar pessoas que vão nos ferir. Faz parte do processo da vida. Ai, bispo, eu não quero isso para mim. Oh, valeu, eu também não. Eu também não, detesto tudo isso. Mas entendo que há um tratar de Deus. Eu entendo que há uma preparação do Senhor para nos tornarmos cada vez melhores e preparados para sermos verdadeiros filhos da luz. Posso ouvir um amém? 3 coisas que eu acredito, meu querido, que você não deve fazer. Você não deve entrar por este caminho. Se você é alguma pessoa que já foi ferido, ou talvez está aí ainda, camuflado essa ferida na sua alma, 3 coisas que você não deve fazer. A primeira delas, você não pode se demorar para resolver a situação. Há algumas pessoas que acham que o tempo cura tudo, não é? Ah, deixa o tempo passar e o tempo cura. O tempo não cura tudo. O tempo, às vezes, é um processo de calmaria diante da situação. Eu acredito que tem hora que é necessário não reagirmos de forma instantânea, quando tudo está aflorado, quando a coisa está quente, quando as pessoas estão exaltadas. Eu acredito que não é a hora, mas também entendo, e a palavra de Deus nos dá essa indicação, que não podemos esperar por muito tempo. Não podemos esperar para resolver as coisas. Coloca para mim aí, Dona Egal, o Salmo 39, versículo 2 e 3. Davi fala sobre isso e nos ajuda a entender um pouco essa necessidade de agirmos diante dessas feridas da alma. Salmo 39, versículo 2 e 3 diz assim: enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. E isso não é uma bênção que ele está se referindo, do fogo aumentar. Ele não está falando de ser cheio do Espírito, ou estar no fogo da unção. Ele está falando de um sentimento negativo que estava no seu coração. E o texto mostra por quê? Porque ele demorou para resolver, se calou, ficou resignado. A angústia aumentou. A angústia aumentou. Amados, é muito sério o tratamento com a alma, com as emoções. É tão importante quanto qualquer tipo de tratamento de doenças do corpo. Porque essas podem levar até o corpo a adoecer. Uma pessoa com a alma ferida, ela se contamina por inteiro. Há feridas que, quando não tratadas, infecciona. Não é assim? E quando uma ferida infecciona, ela aparentemente parece que ela aumenta, né? Ela vai aumentando, ela vai piorando. Assim é com aqueles que estão feridos e não buscam de Deus essa cura. A ferida aumenta. O mal aumenta. E algumas pessoas ainda incorrem num erro, esticando aqui essa situação, que é as fugas para não resolver a situação.
Ah, eu não vou atrás dele. Ah, eu não vou atrás dela. Ah, eu não vou mais discutir sobre isso. Ah, eu não vou mais. E então ela procura fugas que podem ser, e com certeza são ainda piores. Pessoas que hoje estão no vício de bebida ou de droga, muitas delas entraram porque estavam fugindo de feridas da alma. Era o escape. Meu pai acabou comigo. Eu vou buscar um escape. Então, quando a pessoa se embriaga, ou quando a pessoa está drogada, então a sensação do corpo é uma sensação de deslocamento. O problema, ele desaparece, ou parece desaparecer, por algum período. E a pessoa sente um alívio. Então ela vai cada vez mais buscando essas fugas e se afundando em coisas ilícitas e que prendem a sua alma. Drogas, bebidas. Tem pessoas que buscam fuga também em situações eu anotei aqui, em situações em que ela vai se desviando e se fechando, enclausurando, se isolando. É uma fuga que só vai trazer mais dor. Portanto, o primeiro passo, meu querido, para você não entrar nesse labirinto de feridas da alma, é você entender: eu tenho que encarar essa situação. Eu não posso fugir disso, porque a angústia só aumenta. Segunda coisa que você não deve fazer é se isolar, ou calar-se, conforme diz o Salmo 39. Quando ele se cala e não se abre, e fica guardando esses sentimentos internos, e não coloca isso para fora, isso se torna ainda mais uma ferida aberta. Uma ferida aberta. Depois eu vou abordar mais essa situação e vou te dizer com quem que você deve se abrir. Mas se isolar não é, e nunca foi, uma saída que vai trazer solução para a sua vida. Terceira coisa que eu acredito que você nunca deve fazer é ficar ressentido, amargurado. Pessoas azedas por dentro por causa de feridas da alma. No livro de Jó, no capítulo 18, versículo 4, uma frase somente diz assim: ah, você que se dilacera de ira. É interessante isso, né? Ele fala que a ira, esse ressentimento, essa amargura, é como você mesmo estivesse se dilacerando, se cortando, se punindo. Eu já falei, isso aqui é uma pura realidade. Viver na amargura por causa de feridas da alma é você tomar veneno achando que o outro vai morrer. Mas é você que está morrendo aos poucos. Ah, não, mas esqueci, estou pregando para uma igreja santa e vocês nunca desejam que os seus inimigos pereçam, não é? Ninguém deseja dar aquela enforcadinha no pescoço de outro, né? Daqueles que te perseguem, daqueles que caluniaram, daqueles que se levantam contra sem razão nenhuma. Ninguém aqui tem esse desejo, né? Só eu mesmo que já tive esse desejo. É como se dilacerar a si mesmo. Eu escrevi algo interessante sobre ressentimento. Ressentimento dá oportunidade para que as pessoas que te machucaram no passado continuem te machucando hoje. Se você viver assim, meu querido, você está dando um presente para aqueles que te machucaram. Você está dando a oportunidade de que essa pessoa continue te espetando todos os dias. Todos os dias. Como chama aqueles negócios lá? Acho que é voodoo, né? Aquele trem estranho lá. É como se o seu inimigo, quem te feriu, tivesse o seu bonequinho na casa dele e todos os dias ele pudesse te dar mais uma espetada. Por quê? Porque você vive ressentido, amargurado com a situação. Você não recebeu cura na sua alma, meu irmão. É lógico, não vamos ser hipócritas, quando as coisas acontecem, no calor do momento, todos nós ficamos irados, ressentidos e amargurados. Sim ou não? No momento é quase que impossível, se você é um ser humano e tem sentimento,
Quando você se dedica a uma pessoa, quando você se entrega a um relacionamento, e essa pessoa te devolve com ingratidão, te devolve com desamor, na hora o sentimento é de ressentimento e de amargura. E eu fico assim também. Mas graças a Deus eu tenho conseguido que isso não perdure mais que um dia. Mais que um dia. Porque no primeiro dia eu fico muito mal. Mas basta um tempo de oração com Deus e uma noite bem dormida para que eu acorde já pronto para perdoar, que é o que nós vamos aprender aqui, e me livrar dessa coisa. Me livrar desse sentimento. Me livrar dessa ferida. Tem que haver cura, meu irmão. Tem que haver cura para a sua alma. Amém? Portanto, você não deve, essas 3 coisas você não deve. Demorar para tentar resolver, se isolar e calar, e alimentar um ressentimento, amargura na sua alma. Mas esse salmo nos ensina também 3 coisas que nós devemos fazer, nós que por algum motivo fomos feridos. E há ainda uma marca no nosso coração, na nossa alma. E a primeira é exatamente essa declaração que Davi diz: prepara-me um banquete na presença do meu inimigo. Meu irmão, em primeiro lugar, se você quiser ficar livre dessa ferida que está aprisionando a sua alma, você vai ter que liberar perdão. Você vai ter que liberar perdão. E esse é um ponto central da fé cristã. Esse é um ponto crucial da fé cristã. Talvez seja um dos pontos em que Jesus tocou nos seus ensinamentos e na sua maneira de viver, que mais trouxe impacto nas pessoas que estavam ao seu redor, porque era muito difícil de se viver aquilo que Jesus dizia. Detalhe importante, Jesus mostrou que era possível. Ah não, bispo, mas aí não dá essa comparação, Jesus era Deus. Não, o Deus que se fez homem. Jesus era homem, assim como eu e você. Se Jesus não se alimentasse ou não tomasse água por um período prolongado, Jesus também teria os mesmos sintomas que você tem. É difícil de entendermos, pela sua grandiosidade, que Jesus era 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Este é o grande mistério da Trindade. Mas Jesus, sendo homem, mostrou-nos que é possível perdoar a todos que nos têm ofendido. Bispo, por que é necessário perdoar? Deixa eu te dar uma breve explicação. Todos nós, todos, cristãos ou não cristãos, estamos debaixo de uma maldição, de uma natureza decaída. Todos. Ah, mas a Bíblia não diz que quando a gente se converte, tudo se faz novo, e nós somos novas criaturas? Sim, o nosso espírito é renovado e somos uma nova criatura, mas continuamos em um corpo que faz parte de uma natureza decaída. Quando é que vamos ficar livre disso, bispo? Pelo amor de Deus. Se você tiver com muita pressa, quando falecer ou quando Jesus voltar. Estão com pressa? Perder a pressa. A Bíblia diz exatamente isso. Que este casaco, que esse corpo vai ser revestido com um corpo glorioso. Uma nova natureza nós teremos em Cristo. Mas até então, essa natureza é decaída, meu irmão. Nós erramos. Erramos com as pessoas que amamos, erramos com os mais distantes, erramos para com Deus. Essa é a nossa realidade, mesmo aqueles que estão no corpo de Cristo. É lógico que quanto mais cheio da graça de Deus, quanto mais comunhão com o Espírito, menos a gente erra. Porque o Espírito nos guia. O Espírito Santo nos guia. Mas ainda assim, homens cheios do Espírito Santo cometem falhas. Bispo, por que eu tenho que perdoar? Exatamente por isso, porque você erra constantemente e vai precisar do perdão de Deus. Mas eu nunca errei conforme ele errou comigo. Esse tipo de erro eu não cometi. Mas você comete outro tipo de erro. Jesus disse que quem erra num ponto da lei, ele está
levado a um erro de toda a lei. Errou um ponto, errou toda. Você tem que realmente absorver isso, meu querido, e entender, você é falho. Nós somos pecadores e vamos errar até o dia que Jesus voltar. Portanto, eu não posso reter o perdão daqueles que me ofenderam, que me feriram. Essa é uma das maiores armas que o inimigo tem usado contra o ser humano. A falta de perdão. Por que o inimigo tem usado isso? Porque isso é uma condição de salvação. Eu sou pastor, meu querido, eu não posso passar a mão na sua cabeça, eu vou te dizer com todas as letras, o perdão dado é condição para o perdão a ser recebido. Onde está isso? Na oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, se você quiser conferir comigo, se bem que a oração do Pai Nosso, você já tem ela de cor. Mas Mateus capítulo 6, no versículo 14 e 15, é a continuação da oração. Os versículos anteriores é a oração que você conhece. E nessa oração há uma cláusula. Há uma cláusula que diz assim no versículo 12, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Talvez você nunca prestou atenção a fundo o que significa essa reza. Essa reza está dando autoridade a Deus para Ele fazer conforme a gente mesmo faz. Perdoa as minhas ofensas da mesma maneira que eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Logo, se você não perdoa, Deus, você mesmo disse para Ele que Ele pode agir conforme você age. Ele pode, não também querer te perdoar. E completando a oração do Pai Nosso, então o versículo 14 diz assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Talvez seja um dos textos mais sérios, é um alerta, é um sinal vermelho para a gente prestar muita atenção. O inimigo sabe disso. E o que ele faz? Ele reaviva a ofensa dentro de você, quando você vive enclausurado com amargura na alma, recordando, trazendo à memória de novo aqueles sentimentos. O inimigo está ali. Perdoa não, você nunca faria isso com ele. Perdoa não, ele foi muito baixo. Perdoa não, ela foi muito hipócrita. Não perdoa não. Aí você pode dizer, não, eu perdoei. Eu entreguei na mão de Deus. Eu vou falar sobre isso já. Como é que é esse entregar na mão de Deus? É uma macumba evangélica? Eu te entrego na mão de Deus. Tipo assim, que Deus te castigue e corte a sua cabeça fora. Essa é uma macumba evangélica, esse entregar na mão de Deus não é nada disso. Não é nada disso que Deus quis dizer, nós vamos ler o texto já já. Nós precisamos perdoar. Eu escrevi algo interessante sobre o perdão. Perdão não significa esquecer de tudo. Ei, preste atenção. Perdão não significa esquecer de tudo. Isso é amnésia, é outra coisa. Perdão é cura. Perdão é lembrar sem sofrer. Sabe quando você sabe que você perdoou? É quando você lembra, porque você não está em outro mundo ainda, você está aqui, você tem uma mente, tem uma recordação. Você às vezes se lembra, mas aquilo não dói mais. Aquilo não machuca mais. É sinal que a sua ferida foi sarada por Deus. Posso ouvir um amém? A sua ferida foi sarada por Deus. Porque você lembra e não sofre mais. Mas você precisa tomar uma decisão. O que você quer? Revidar ou ser curado da sua ferida? O que você quer? Vingança com as suas próprias mãos ou ser curado da sua ferida? Porque uma exclui a outra.
Se você quiser caminhar neste caminho de revidar, de devolver com a mesma moeda, eu sou crente, mas não sou bobo. Quem já disse isso? Só eu. Oh, eu gosto dessa igreja, gente, essa igreja é santa. Eu sou crente, mas não sou bobo. Quando é que nós falamos isso? Quando nos é tocado uma ferida na alma. Quando somos desafiados a fazer o que Jesus mandou. Aí nós temos essa frase prontinha no bolso. Eu sou crente, mas não sou bobo. Pensa ele que vai me pisar, não. Vou dar o troco. Abra comigo, por favor, Romanos capítulo 12. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos instrui. Versículo 17 e 19. Romanos capítulo 12. Versículo 17 ao 19. Está ali na tela, você que está sem a Bíblia. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Faça todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procura vingar-se, mas deixa com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. É esse ponto que eu estava falando para vocês. É diferente desse entregar na mão de Deus que eu falei antes. Entregar na mão de Deus no sentido em que você quer que Deus castigue, que Deus arranque a cabeça, que Deus opere para destruir, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo e que Jesus ensinou é que você tem que tomar uma atitude de liberar o seu coração e acreditar que Deus, o reto juiz, vai julgar todas as coisas. E você entregar na mão dele, meu querido, e tirar do seu coração toda a mácula. É isso que está azedando a sua vida. Desde aquele fatídico dia, você nunca mais foi uma mesma pessoa. Porque tem uma ferida aberta. Porque você não conseguiu entregar na mão de Deus, literalmente. Deus sabe todas as coisas, irmão. Sabe, às vezes nós somos precipitados em julgar, e é por isso que a Bíblia fala: não julgueis para não ser julgado. Nós às vezes vemos uma pessoa, vamos falar de um cara realmente fora da linha, né? Um assaltante, o que rouba, né? E o cara veio e te roubou uma corrente de ouro e saiu correndo e te derrubou no chão. Automaticamente vem aquela ira em nós, e o desejo de que aquela pessoa morra. Não, vocês são crentes, esqueci. O desejo de que aquela pessoa tropece na esquina, sei lá, eu caia e a correntinha caia no chão. Mas o fato é que a gente imediatamente julga e fala: que cara ordinário, que cara safado, que ser imprestável. Mas a gente não sabe como é que ele foi criado. A gente não sabe de onde ele veio. Por isso que a Bíblia fala: não julgue, deixe o julgamento para Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Às vezes essa criatura nasceu em uma casa onde o pai batia na mãe, onde o pai estuprava a filhinha menor. Talvez essa criança viu o pai roubando e dizendo: se você não roubar, você não come. Nós somos produto daquilo que recebemos, gente. Você pega uma criança pequena e ensina ela a ser um cachorrinho, a andar como um cachorrinho. Se você não desistir disso, ele vai se tornar um ser humano que anda de quatro como um cachorrinho. É assim que somos. Aí uma pessoa que veio dessa formação, completamente desestruturada, se tornou um marginal. E eu não estou dizendo que é certo ele se tornar um marginal, não estou dizendo que a ação dele está correta. Eu só estou dizendo para a gente reter um pouco o nosso julgamento, porque nós não sabemos a estrutura de cada ser humano. Condene o pecado e não condene as pessoas. Mesma coisa de homossexual. Há uma grande barreira em algumas religiões para falar do homossexualismo.
É certo ou errado? A prática é errada. E a Bíblia diz que isso não traz glória a Deus, pelo contrário. Não foi assim que Deus fez desde o princípio. Deus criou o homem e a mulher e os dois se tornarão uma só carne. Um homem e uma mulher, ponto final. Mas eu não posso julgar o homossexual, porque talvez ele teve uma estrutura de vida completamente destruída, gente. A maioria são pessoas abusadas desde a infância. Alguns são safadeza. Mas a maioria são pessoas abusadas desde a infância. Nós, como igreja, o que fazemos? Condenamos o pecado e não julgamos o pecador. Mas não concordamos e sempre vamos dizer que isso está errado. Mas Deus é que é o reto juiz sobre todas essas coisas. Amém, meu querido? Você precisa tirar isso do seu coração. Você precisa deixar Deus te curar em nome de Jesus. Segunda coisa que eu aprendo com esse salmo é que nós precisamos crer que Deus está cuidando da gente. Deixa eu voltar lá para o Salmo 23, versículo 5. Diz lá: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo. Deus não está, meu querido, num lugar distante, preocupado somente com a guerra da Rússia e da Ucrânia, porque é uma coisa grandiosa e de impacto maior, mas Deus é um Deus pessoal, é um Deus que se importa conosco em todos os detalhes. E Deus está no processo de trazer cura para a sua vida. Aleluia! Ele fala: unge a minha cabeça com óleo. O óleo tinha várias funções usado em Israel no tempo antigo. E como o Salmo 23, é um salmo em que ele faz uma comparação de uma ovelha, nas ovelhas, o óleo era passado na cabeça delas, porque a ovelha é um bichinho tão indefeso, não sabe se defender de nada, que as moscas entram nas narinas das ovelhas e botam ovos lá dentro. Olha que coisa, nem com as moscas ela consegue se livrar. E diz os estudos em que muitas vezes elas batem a cabeça em rocha, em tudo, por causa da irritação que está dentro das narinas, causada por mosquitos. E o óleo servia também como um repelente para as ovelhas, fugentava os mosquitos. E o óleo também era usado tanto em animais como em seres humanos para curar feridas abertas. Para curar feridas abertas. Ele faz essa comparação porque ele está querendo dizer para mim e para você que Deus está cuidando da gente. Que há um processo divino de cura que pode chegar na sua vida, pode chegar na minha vida. Salmo 147, versículo 3, diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Cuida das suas feridas. Meu querido, se o coração estiver quebrantado, Deus tem acesso para cuidar das suas feridas. Aleluia! Quais são os mecanismos que Deus usa para cuidar das nossas feridas? Eu apontei 4 aqui que eu acho fundamental. Comunhão. Nós precisamos desenvolver comunhão com os nossos irmãos. Você precisa ter pessoas ao seu redor que são pessoas que andam na presença de Deus, pessoas do bem, pessoas que quando você erra não bate nas suas costas, mas te corrige. É necessário desenvolvermos comunhões sadias dentro do corpo de Cristo. Comunhão sadia. E dentro deste âmbito de comunhão, você tem a oportunidade, então, de abrir o coração. Deixa eu te dar um alerta com relação a isso. Você não deve abrir o coração para qualquer um. Amém? Se é que você não quer que apareça lá no Facebook todas as suas feridas no outro dia. Nós temos que ter comunhão com pessoas sérias, e com essas, sim, nós podemos então abrir o coração, porque nisso há cura de Deus. Lembra do salmo que a gente leu? Enquanto eu me calei, a angústia aumentou. Falar
colocar o problema para outras pessoas, é um processo de cura divina. Você só tem que conversar com as pessoas certas. Pessoas que andam com Deus. E agora fica um alerta aqui para a igreja, meu querido. É inadmissível você receber uma confissão de alguém, um pedido de ajuda, e você passar isso para outra pessoa. Isso é muito triste. Mostra que você ainda não cresceu e não entendeu nada do reino de Deus. Confissões, desabafos, ajudas, têm que ser guardadas às 7 chaves. A pessoa está confiando em você. Não seja um instrumento do diabo. Porque coisa triste a pessoa buscar ajuda na igreja e dentro da igreja ela ser traída. Como é que ela faz? Ela foi traída lá fora. Busca na igreja um consolo. E aqueles que estão ao seu lado, aqueles que são pessoas que ela achava de confiança, espalham a notícia. Se você já fez isso, meu querido, peça perdão a Deus, porque isso é um pecado sério. Você destrói o corpo de Cristo. Mas você precisa ter comunhão e precisa colocar isso para fora com outras pessoas. Amém? É um processo de cura que Deus faz. Comunhão. Segundo, oração. Oração com Deus, meu querido, não precisa pisar em ovos. Davi fazia algumas orações aqui que a gente fica espantado. Era quase que um desabafo diante de Deus. Porque ele estava irado, ele estava em um momento da vida dele terrível, então ele falava: Senhor, pega o meu inimigo, quebra os dentes deles, arranca os seus cabelos. Está lá na Bíblia. Aí você olha aquilo e fala: nossa, mas isso está na Bíblia? Você tem que entender que era um desabafo da alma deste homem que servia a Deus. No momento de luta, de ferida da alma. Então com Deus você pode desabafar, meu irmão. Se você está querendo matar alguém, desabafa com Deus. Chora lá nos seus pés. Ore a Deus. Eu tenho certeza que quando terminar o período de oração, esse desejo vai ser tirado no nome de Jesus. Vai ser tirado. Antigamente o povo orava mais. Tudo que acontecia, o pessoal falava: vai orar. Eu estou com um problema no meu casamento. Vai orar, meu querido. Eu estou com um problema financeiro. Esse daí eu recomendo. Vai orar, meu irmão. Não vira para mim não, vai orar. Brincadeira. Mas tudo a gente buscava mais em oração. Hoje parece que estamos esquecendo. Oração é um processo divino para te curar e também trazer resposta para a sua vida. Comunhão, oração, adoração. Gente, que coisa boa que é a adoração. Adoração é um mecanismo que consegue trazer a presença de Deus. Por isso que o ministério de louvor é tão importante e ao mesmo tempo tão atacado. Tão atacado. Você ouve, nós que somos do mundo evangélico, de várias situações envolvendo o ministério de louvor. Porque é muito importante na igreja. A música, o louvor, faz com que a presença de Deus venha sobre nós. Você precisa adorar a Deus, meu irmão. Para que essas músicas sertanejas, só isso na sua cabeça. Essas músicas alimentam a prostituição. Porque eu te pego, porque isso, porque aquilo. Meu irmão, não vou nem dizer que é pecado ouvir isso, mas não vai te acrescentar nada. Escuta um louvor. Adora a Deus. A presença de Deus vai te visitar. Amém? Para que esse trem, amado, em nome de Jesus. Quarta coisa que Deus usa para curar a gente, sabe o que é? Serviço. Serviço na sua seara, no reino de Deus. Quando você começa a servir os irmãos, servir a igreja, servir o corpo de Cristo, você está dando, e Jesus disse: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos darão. Você não precisa nem se preocupar. Serve de coração, porque Deus vai te recompensar, você vai ser abençoado. Até mesmo financeiramente. Meu testemunho de vida tem muito a ver com isso. Eu sempre trabalhei com transporte, e tudo, e as coisas iam, mas, daquele jeito, na luta, tal. Aí quando o Bispo Hinaldo me colocou na região lá de Ituverava, São Joaquim, isso já tem uns 20 anos atrás,
para a gente tomar conta daquela região e abrir novamente as igrejas lá. Então nós começamos a fazer a obra. Íamos para lá de sábado e ficava lá, dormia lá, voltava no domingo à noite. Era bem puxado, gente. Hoje eu olho para isso e falo, Jesus. Eu era mais novo também, né? Eu acho que dava a pegada, né? Porque a gente saía no sábado aqui, dirigia o culto à noite lá. No domingo de manhã, dirigia uma reunião com a liderança de Ituverava. Almoçava, descia para São Joaquim da Barra, dirigia uma reunião com a liderança de São Joaquim no domingo à tarde. Aí no domingo à noite fazíamos o culto e aí retornávamos para casa. Todo final de semana, todo. Perdi muito casamento bom. Muito casamento bom. Não dá. Eu estou lá na igreja, não tem ninguém para mandar. Perdi muito aniversário, perdi muita coisa. Mas sem que eu pedisse nada com relação a isso. Deus foi me acrescentando. Os meus negócios começaram a melhorar, as coisas foram acontecendo, e eu vejo isso nitidamente. Enquanto eu servia, Deus me abençoava. E Deus abençoe também, meu querido, não é só na questão financeira, abençoa a sua alma. Sirva o reino de Deus, você nasceu para servir o rei. Amém, igreja? Recebe cura na sua vida. Aleluia. Terceira e última coisa que eu aprendo com esse texto, ele diz então, unja minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Terceira coisa, Deus vai te honrar, meu querido. Deus vai te honrar. Esse transbordar do cálice fala de uma plenitude em Deus. Fala de uma plenitude espiritual que nenhum homem pode te dar. E aqui é um detalhe importantíssimo, meu querido. Talvez você casou para que essa pessoa te fizesse feliz. Você casou errado. Essa pessoa não é capaz de te fazer feliz. Eu estou com ele porque sem ele eu não consigo, sem ela eu não consigo. Está errado. Você tem que amar a pessoa que está com você, mas essa pessoa não é suficiente para te preencher em todas as áreas. O teu cálice transborda somente em Deus. Somente Ele é poderoso para te inundar da plenitude da vida, meu irmão. Nós temos que aprender a fazer de Deus o nosso tudo. Isso vai ser bom para você. Você vai deixar de ser refém de relacionamentos. Eu não vivo sem Ele. Para com essa besteira, você vive sim. Você vive sim. Eu não vivo sem ela, vive sim. Eu não estou dizendo com isso para você desprezar a pessoa que está ao seu lado, mas para você tomar uma atitude que Deus sim é aquele que provê você em todas as áreas. De forma plena. Cálice transbordando está falando de abundância de graça, abundância de presença, abundância de felicidade genuína. Essa é a felicidade genuína. Porque a outra que nós conhecemos lá fora depende de pessoas, depende de dinheiro, depende de situação, depende do carro. Mas a felicidade que Deus proporciona não depende de nada disso. Você pode estar chutando latinha na rua, dando glória a Deus com uma alegria que o rico muitas vezes não tem. Gente, isso não tem a ver com dinheiro. Você encontra gente muito pobre, que não tem depressão, não tem nada. Ele está cheio, o seu cálice está cheio, porque ele tem a presença de Deus sobre a sua vida. Isso é tão importante, meu querido, para você ser curado das suas feridas. Você vai tirar o foco de você mesmo. Vai tirar o foco da outra pessoa e vai colocar Deus no lugar que Ele merece. Deus é tudo. Todas as coisas existem por Ele, subsistem por Ele. Nós somos feitos para Ele. Aleluia. Quando Jesus falou sobre a gente ver Ele como realmente tudo, Ele citou uma parábola muito interessante. Na verdade, Ele citou duas. De um tesouro escondido no campo e de uma pérola preciosa. Lembra dessa parábola? Eu vou contá-la rapidinho para vocês. Um homem era um colecionador de pedras preciosas. Certa vez ele encontrou uma de valor que não tinha como ser contado. Era pérola preciosa. Ele foi e vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Jesus disse,
Isso é o reino de Deus. Jesus é essa pedra preciosa. Se nós o vermos e o desejarmos dessa forma, meu querido, as feridas serão saradas. A sua vida vai transbordar com graça e alegria. E você vai viver essa vida de forma triunfante, em nome de Jesus Cristo. Amém? Fui ferido. Deus vai te curar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé com a graça de Deus. Eu gostaria de orar com você para a gente encerrar este culto. Não tem como eu também não dizer que preparas uma mesa perante os meus inimigos, também é uma declaração de vitória. Não é? Aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ofenderam, aqueles que causaram as feridas. Davi está dizendo, Deus, prepara uma mesa para mim. Preparar uma mesa está falando de uma celebração. Momento de confraternização, de alegria. É um banquete que está sendo preparado. Mas Davi diz assim, deixa os meus inimigos verem. Isso tem uma importância, porque é uma vitória para quem perdoa, meu irmão. Há uma vitória genuína da parte de Deus, quem resolve viver conforme Jesus ensinou. O perdão vai trazer a vitória. Feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu creio na Tua palavra, Deus. Faça sol ou faça chuva, eu creio que a Tua palavra é verdadeira. E o Senhor nos disse, perdoe, para que vocês possam ser perdoados. Pai, eu tomo posse dessa palavra nessa manhã, nessa oportunidade. E eu declaro para minha alma, ó minha alma, você não vai viver mais cativa numa prisão ressentida e amargurada, não. Eu declaro nessa oportunidade, em nome de Jesus Cristo, que eu libero perdão para aqueles que me machucaram, para aqueles que me roubaram, para aqueles que atrasaram a minha vida. Eu libero perdão, porque eu quero a graça de Deus. Eu preciso ser liberto. E é agora, e em nome de Jesus Cristo, que Deus está curando a sua ferida. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Você precisa liberar isso agora, para seguir em frente, para poder sorrir, e ser um canal de bênção na sua família, nos seus vizinhos, no seu trabalho. Jesus, Tu és a coisa mais importante, Tu és a pedra preciosa, Tu és a pérola da vida. E eu abro mão de todas as coisas, toda amargura, todo rancor, eu abro mão agora, eu deixo para trás, Senhor, para ter a Tua graça, para tocar nas Suas vestes, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Vamos adorar a Deus e vamos estar encerrando em nome de Jesus. Saber que nunca estou só. Tenho sempre a Tua mão a me guiar. Mesmo quando o medo vem, mesmo quando não se vai, eu posso ver.
ao Senhor. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia. Erga tua mão para os céus, erga tua mão para o alto. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Bom domingo. Boa macarronada.